Você já acordou com aquela sensação estranha de peso, como se algo estivesse te observando por trás dos sorrisos, como se o ambiente estivesse limpo por fora, mas espiritualmente turvo, carregado de palavras que você não ouviu, mas que te atingiram mesmo assim? A fofoca não precisa ser escutada para causar dano. Ela tem um eco invisível, um veneno que se espalha no ar, que contamina o ambiente, que altera o humor, a motivação e até o foco de quem é alvo. E o mais perigoso da fofoca é que ela começa com um tom de preocupação, com um só para ajudar, com um "você não ouviu de mim", mas carrega em si a intenção de desmoralizar, enfraquecer, dividir. É por isso que essa oração da manhã é tão necessária. Porque antes mesmo de sair de casa, antes de ouvir o mundo, você precisa blindar sua alma. Precisa construir um escudo invisível ao redor do seu espírito. E o Salmo 12 é essa ferramenta. Diz o texto: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. A fofoca nasce aqui, da junção de bajulação e falsidade, de um discurso que agrada na sua frente, mas que muda pelas costas. E esse tipo de ambiente emocional é um dos que mais desgasta a alma. É como andar sobre espinhos. Você precisa estar sempre em alerta, sempre medindo palavras, sempre desconfiando de sorrisos. Mas a vontade de Deus para você não é essa. Deus não quer que você comece seus dias emocionalmente tensionado. Ele quer que você acorde leve, firme, com o coração limpo e os ouvidos blindados. E essa leveza só é possível quando você começa o dia na presença dele. Quando você ora antes de se expor. Quando você coloca o escudo da verdade antes de vestir qualquer outra coisa. Quando você se reveste da promessa antes que o ambiente tente te contaminar. Hoje, a sua alma será protegida. E não será por fuga, será por posicionamento. Você não precisa sair do mundo para não ser atingido. Você precisa entrar na presença antes de enfrentar o mundo. E isso muda tudo. Quando a alma está blindada, a fofoca não encontra eco. A malícia não encontra fresta. A crítica não encontra raiz. Porque sua identidade está firmada em algo maior. Quando você ora o Salmo 12 com verdade, você está dizendo: Senhor, cobre meus ouvidos com teu discernimento, que eu não absorva o que foi dito para destruir. E essa simples oração, feita todos os dias, é uma construção. Um muro invisível que separa você da contaminação emocional que adoece tantos corações logo nas primeiras horas do dia. Você não tem como controlar o que falam de você, mas tem como controlar o que entra em você. E a oração é essa chave. A oração transforma sua mente em solo fértil apenas para o que vem do céu. Repele o que vem com veneno e limpa o que talvez já tenha entrado sem você perceber. Por isso, respire fundo agora e declare com fé: Senhor, sela meu espírito contra toda fofoca. Que hoje nenhuma palavra maliciosa penetre no meu coração. Essa é a sua primeira arma. E nos próximos blocos, você vai entender como manter essa blindagem emocional ao longo de todo o dia, mesmo em ambientes contaminados. Porque o que começa em oração, termina em vitória. E hoje, essa vitória começa aqui. A maioria das pessoas subestima o poder da fofoca. Acham que é só conversa, que é só curiosidade, que é só informação. Mas a fofoca, espiritualmente, funciona como uma corrente invisível. Ela não precisa tocar o corpo para prender a alma. Basta que uma palavra carregada de malícia entre em circulação e pronto, os pensamentos já são afetados, a confiança já é abalada, a leveza já é substituída por um peso inexplicável. E o pior é que, muitas vezes, você nem sabe o que foi dito, só sente. Sente que algo mudou no ambiente, que pessoas te olham diferente, que há uma distância inexplicável, que há uma desconfiança que antes não existia. Isso é resultado da fofoca, daquela fala solta, cheia de opinião sem oração, cheia de interpretação sem verdade, cheia de julgamento sem compaixão. E é por isso que a oração com o Salmo 12 precisa ser feita antes de tudo isso começar, porque ela te blinda por antecipação. A fofoca é sorrateira. Ela não entra como tempestade, ela escorre como veneno em gotas. E se não houver vigilância, ela se instala. E quando se instala,
começa a gerar frutos tóxicos, mágoa sem motivo, afastamentos silenciosos, amargura disfarçada de maturidade. O coração começa a se fechar, a alma começa a se calar, o brilho dos olhos diminui e o propósito começa a se atrasar. Sim, porque a fofoca não apenas contamina relacionamentos, ela paralisa destinos. Uma palavra maldosa pode fazer alguém desistir de um projeto, pode esfriar a fé, pode abalar a autoestima, pode colocar dúvida onde antes havia certeza. Por isso, orar pela manhã pedindo blindagem emocional não é opcional, é essencial. É como vestir uma armadura antes de sair para o campo de batalha. Você não sabe de onde virá o ataque, mas sabe quem te protege. E isso muda tudo. A palavra diz: o Senhor protegerá os justos, Ele é o escudo dos que andam na verdade. E andar na verdade começa com a decisão de não participar do ciclo da fofoca, de não dar ouvidos, de não repassar, de não se alimentar disso. Mas antes de tudo, começa com uma oração, uma entrega, um clamor. Senhor, livra-me das palavras que me prendem sem que eu veja, que hoje nenhuma corrente invisível me amarre. Esse tipo de oração ativa o céu ao seu favor. Ela denuncia ao mundo espiritual que você não vai mais ser refém de falas ocultas, que você não será mais manipulado por olhares carregados de insinuação, que a sua alma hoje será protegida de toda a contaminação verbal. Porque quem começa o dia se posicionando no espírito, atravessa o dia em paz. Ainda que o ambiente esteja pesado, você permanece leve. Ainda que a crítica tente encontrar morada, você permanece firme. Essa leveza não vem do acaso, ela é cultivada. É resultado de quem se compromete a começar o dia na presença. Quem não ora absorve tudo, mas quem ora filtra tudo. E o Salmo 12 é esse filtro. Ele separa o que edifica do que contamina. Ele blinda sem endurecer. Ele fortalece sem tornar insensível. Porque a blindagem que vem de Deus não te transforma em pedra, te transforma em rocha firme. Você sente, mas não se deixa dominar. Você percebe, mas não se deixa moldar. E isso é maturidade espiritual. Nos próximos blocos, vamos entender como se posicionar nos momentos em que a fofoca vem disfarçada de desabafo e como identificar quando ela está tentando se aproximar em forma de cuidado falso. Porque o inimigo não se apresenta com chifres. Às vezes, ele vem com conselhos disfarçados. E discernir isso é o próximo passo da sua blindagem. Poucas coisas são tão perigosas quanto uma fofoca disfarçada de cuidado. Ela chega mansa, como quem quer ajudar. Vem cheia de frases piedosas. Estou falando isso porque me preocupo. Não quero que você se machuque. Você precisa saber com quem está lidando. Mas por trás do tom doce há uma raiz amarga. Porque o verdadeiro cuidado não expõe, não acusa, não espalha suspeitas. Ele protege, ora, silencia. A fofoca, por outro lado, se alimenta de segredos alheios, cresce na ausência da pessoa envolvida e se justifica com intenções que não se sustentam à luz da verdade. E se você não estiver orando, se não estiver blindado emocionalmente, é fácil ser envolvido. É fácil confundir sinceridade com malícia, zelo com invasão, desabafo com julgamento. Mas o Salmo 12 já nos alertava. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Isso significa que nem todo afeto é puro, nem todo conselho é são, nem toda conversa edificante é verdadeira. E por isso, discernimento se torna uma questão de sobrevivência espiritual. Quem começa o dia com o Salmo 12 nos lábios, começa o dia treinando os ouvidos. E esse treinamento é mais profundo do que parece. Ele vai além do que é dito. Ele percebe o espírito por trás da fala. A fofoca raramente vem de pessoas que se dizem maldosas. Ela vem de gente que se acha justa, que acha que está só compartilhando, que se posiciona como vítima informada. E nesse ambiente, a alma desprotegida absorve sem perceber. Começa a formar opiniões sem base. Começa a enxergar o outro por lentes sujas. Começa a se afastar de gente boa por causa de histórias distorcidas. A fofoca contamina por dentro. Não apenas quem é alvo, mas principalmente quem ouve.
e essa contaminação enfraquece o discernimento, distorce a verdade, envenena os relacionamentos e pode até parecer pequena, mas quando se instala, seus efeitos são profundos. É por isso que a blindagem emocional não é passiva, ela é ativa. Ela não espera a fofoca chegar para reagir. Ela ora antes, ela vigia durante, ela silencia depois. E isso começa logo ao amanhecer, com um pedido simples, mas poderoso. Senhor, afina meus ouvidos ao teu espírito, que eu perceba quando a falsidade vier com voz de amizade, que eu recuse com sabedoria, sem julgamento, mas com firmeza. Esse tipo de oração não apenas te protege, ele educa sua alma, ele treina sua mente, ele coloca freios nos seus impulsos. E com o tempo, você passa a ser visto como alguém confiável, alguém que não alimenta maledicência, que não empresta os ouvidos para o que divide, que não se envolve em tramas espirituais disfarçadas de conversa. E isso começa a transformar o ambiente ao seu redor. As pessoas percebem, começam a medir as palavras na sua presença, começam a te respeitar, começam a te procurar para orar e não para criticar. Porque quem tem discernimento muda a atmosfera. Não entra em ciclos, quebra ciclos. E para isso é preciso constância. É preciso fazer da oração um estilo de vida. Nos próximos blocos vamos aprender a identificar a fofoca que vem disfarçada de desabafo pessoal, aquela que parece inofensiva, mas que carrega o mesmo veneno, porque a forma muda, mas o espírito é o mesmo. E quem está blindado percebe. E quem percebe, escolhe não se contaminar. Existe um tipo de fofoca que passa despercebido até pelos mais atentos. Ela não vem com intenção declarada de ferir, nem com palavras agressivas. Ela vem com lágrimas, com um tom de dor, com uma expressão sincera de cansaço. E é exatamente por isso que muitos se deixam levar. Porque quem traz essa fofoca não parece maldoso, parece ferido, parece apenas alguém precisando ser ouvido. Mas sem perceber, o que está sendo despejado ali não é apenas um desabafo, é um julgamento em voz baixa, é uma acusação sutil, é uma narrativa unilateral travestida de confissão emocional. E se o seu coração não estiver blindado pela oração, se os seus ouvidos não estiverem treinados pela verdade do Salmo 12, você absorve aquilo como verdade absoluta. E quando percebe, já se posicionou contra alguém sem saber os dois lados. Já se afastou, já emitiu juízo, já foi contaminado. O texto do Salmo 12 nos lembra que a malícia pode estar nos lábios, mas também no coração. Com o coração dobre falam uns com os outros. Isso é profundo. O coração dobre é aquele que carrega duas intenções, que fala uma coisa sentindo outra, que chora por fora e acusa por dentro. E essa duplicidade, mesmo quando involuntária, pode ser espiritualmente perigosa. O desabafo que nasce de um coração adoecido pode se tornar uma arma contra quem não tem chance de se defender. E se você ouvir sem discernimento, acaba se tornando cúmplice de uma contaminação emocional, travestida de empatia. E é por isso que, ao acordar, antes de se expor a conversas, a conselhos, a diálogos emocionais, é preciso orar, pedir a Deus que limpe sua alma, que prepare seus ouvidos, que torne sua presença um filtro, e não um depósito para dores que ainda não foram tratadas. Não é errado ouvir quem está sofrendo, não é errado acolher, mas é perigoso absorver sem discernir. O que a outra pessoa está dizendo vem de um lugar curado ou de uma ferida não resolvida? Está buscando consolo ou está despejando julgamento? Está querendo direção ou está reforçando acusações? Nem todo desabafo é saudável e nem toda escuta é caridade. Às vezes, dizer "não estou pronto para ouvir isso agora" é mais espiritual do que fingir empatia. Às vezes, interromper com um "vamos orar por essa pessoa" em vez de falar dela é o ato mais profético que você pode fazer no dia. E tudo isso começa com uma oração matinal, com um pedido sincero. Senhor, guarda minha alma de me tornar canal de contaminação, que eu acolha com discernimento, que eu ouça com sabedoria, que minha presença seja cura, não válvula de escape para fofocas travestidas. E o mais lindo é que, quando você se posiciona assim, Deus te honra.
Ele começa a usar sua vida para corrigir rotas, para desconstruir mentiras, para restaurar reputações. Sua voz se torna equilibrada, seus conselhos inspirados, sua presença confiável. E isso é ministério. Isso é fruto da oração. Não de uma oração genérica, mas de uma oração com base na palavra, na verdade, no Salmo 12. E nos próximos blocos, vamos abordar como se proteger quando você é o alvo direto da fofoca, quando sabe que estão falando, distorcendo, atacando, porque há um escudo para esses momentos. E você vai aprender a usá-lo com sabedoria, com paz e com autoridade. Há um momento na jornada de todo cristão em que a fofoca deixa de ser algo distante e se torna pessoal. Você percebe que está sendo citado, que seu nome está sendo comentado em rodas fechadas, que decisões estão sendo influenciadas por versões distorcidas, que amizades estão se esfriando por informações que nunca vieram até você diretamente. E de repente, aquilo que parecia apenas uma onda no ambiente vira tempestade no seu interior. A alma sente, o corpo reage. A mente se desgasta tentando entender, tentando se defender, tentando se justificar. E é exatamente nesse momento que você precisa recorrer ao Salmo 12. Não como um versículo isolado, mas como uma arma espiritual completa. Porque a pior resposta que você pode dar é se rebaixar ao mesmo nível. É tentar lutar no campo do inimigo. É responder fofoca com exposição, acusação ou revanche. A sua força não está na réplica, está no posicionamento espiritual. A palavra declara: pelas opressões dos pobres e pelos gemidos dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor. Essa é a promessa de quem ora com base nesse salmo. Quando você se cala por sabedoria, quando você se recolhe por discernimento, quando você entrega a dor da injustiça nas mãos de Deus, o céu se move. E acredite, Deus se levanta por quem decide não reagir com carnalidade. Ele expõe o que está escondido, ele limpa o que foi manchado, ele restaura o que foi desfigurado por palavras tortas. Mas para que isso aconteça, você precisa resistir ao impulso de se defender por conta própria. Porque toda vez que você tenta se justificar na força do braço, você atrasa a justiça de Deus. Mas quando você ora, você abre caminho para o justo juiz agir. E ele nunca erra, nunca se atrasa, nunca ignora um clamor sincero. Resistir, nesse contexto, não é se esconder, é permanecer posicionado. É manter a rotina espiritual mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. É continuar orando, jejuando, declarando a verdade. É continuar agindo com excelência, mesmo sabendo que há quem torça pela sua queda. É continuar sorrindo com sinceridade, mesmo quando sabe que os olhares ao redor estão contaminados. E isso só é possível com blindagem emocional. Não uma blindagem construída pela força, mas pela entrega, pela rendição, pelo entendimento de que o seu nome está nas mãos de Deus e não na boca dos homens. Quando essa verdade se estabelece no seu interior, a fofoca perde força. Ela pode circular, mas não te define. Pode ser ouvida, mas não te limita. Pode até influenciar por um tempo, mas não paralisa o que Deus planejou. É natural querer confrontar, esclarecer, resolver, mas há guerras que se vencem em silêncio, em oração, em perseverança. E quando você passa por esse tipo de provação e se mantém firme, Deus te promove. Ele não apenas te protege, ele te exalta. Ele transforma o escândalo em testemunho. Ele usa a injustiça como plataforma. Ele prepara uma mesa na presença dos que te acusaram, não para te vingar, mas para mostrar que quem permanece nele nunca é envergonhado. Nos próximos blocos, vamos falar sobre essa mesa, sobre como Deus transforma o campo de fofoca em território de honra, e como a constância na oração da manhã com o Salmo 12 te posiciona para esse tempo de recompensa espiritual, porque quem passa pelo fogo da maledicência e sai purificado, está pronto para carregar glória. Existe uma promessa silenciosa, mas poderosa, que acompanha aqueles que escolhem a integridade mesmo sob ataque. Deus prepara uma mesa, e essa mesa não é escondida, não é em segredo, não é apenas para consolar o coração ferido, ela é posta na presença dos que te acusaram. Isso é mais do que justiça,
é reposicionamento espiritual. É uma resposta do céu àqueles que resistiram ao veneno da fofoca sem revidar com a mesma arma. Aqueles que oraram, que se calaram, que permaneceram fiéis, mesmo quando tudo ao redor parecia se voltar contra eles. Essa mesa não é vingança, é testemunho, é um altar público da fidelidade de Deus. E quem começa o dia com o Salmo 12 está se preparando para viver isso, porque essa oração não é só proteção, é posicionamento. É como semear humildade todos os dias para colher honra no tempo certo. O Salmo 12 nos mostra um cenário onde os justos são minoria, onde os bajuladores dominam os espaços, onde a falsidade ganha voz. Mas mesmo nesse ambiente, Deus se manifesta. Ele se levanta pelos oprimidos, pelos caluniados, pelos silenciados. E quando ele age, a exaltação não vem com estardalhaço, vem com paz, vem com frutos, vem com portas que ninguém esperava abrir. Vem com respostas que anulam mentiras. Vem com vindicações que não precisaram ser forçadas. E tudo isso acontece porque a verdade se sustentou, porque o joelho se manteve dobrado, porque a alma escolheu não ceder à tentação de descer ao nível do ataque. A mesa de Deus é para os que resistem, para os que se limpam todos os dias antes de enfrentar o mundo, para os que escolhem começar amanhã com a presença e não com as preocupações. Mas aqui está um detalhe que poucos entendem. A mesa é também uma prova. Porque quando Deus começa a te honrar, os mesmos que falaram mal podem tentar se aproximar. Os mesmos que espalharam fofoca podem vir com elogios. E é nesse momento que o seu coração será testado. A mesa não é apenas lugar de honra, é lugar de discernimento. É onde você vai decidir continuar com os olhos em Deus, sem cair na vaidade, sem alimentar o orgulho, sem usar a exaltação como revanche. A verdadeira blindagem emocional se prova quando a sua reação ao reconhecimento é a mesma da sua reação à crítica. Equilíbrio, maturidade, gratidão. E isso só é possível quando a oração não é ocasional, é contínua. Quando o Salmo 12 não é apenas uma defesa, é uma declaração de identidade. Você foi chamado para essa mesa, não apenas para ser visto, mas para ser confirmado. Não apenas para ser reparado, mas para ser reposicionado. E tudo começa na forma como você começa o dia. Quando o seu primeiro alimento é a oração, o mundo não te alimenta com o que não presta. Quando o seu primeiro escudo é a palavra, os dardos não encontram onde fincar. E quando o seu primeiro pensamento é: Senhor, guarda minha alma da contaminação, o céu começa a te preparar para esse lugar de honra. Nos próximos blocos vamos falar sobre como se manter humilde quando essa mesa for posta. Porque o pior inimigo da verdade não é a mentira, é o orgulho. E quem ora com o Salmo 12 precisa estar pronto não apenas para vencer ataques, mas para administrar o favor com santidade. Há uma fase tão desafiadora quanto o tempo de ataque, o tempo da exaltação. Porque quando Deus começa a te levantar, quando as portas começam a se abrir, quando as palavras maldosas já não encontram eco, quando a verdade finalmente se impõe sobre a mentira, você entra em uma nova estação. E essa estação exige ainda mais discernimento. Porque o perigo agora não vem mais das palavras dos outros, vem do seu próprio coração. O orgulho é sorrateiro. Ele se disfarça de senso de justiça. Ele diz: agora é minha vez. Ele sussurra: todos precisam saber o que fizeram comigo. Mas a maturidade espiritual forjada na oração te ensina outra coisa. Quem ora com o Salmo 12 não busca revanche, busca permanência. Porque a vitória mais alta não é a pública, é a interna. É a paz de saber que você não precisou vencer ninguém para ser exaltado por Deus. Só precisou permanecer fiel. A humildade verdadeira não diminui o que Deus fez. Ela apenas reconhece que tudo veio dele. Quando a mesa é posta, o coração maduro não usa o lugar de honra para apontar quem traiu. Usa para lembrar quem sustentou. Deus, só Deus. Porque foi Ele quem guardou sua mente quando tudo parecia ruir. Foi Ele quem escondeu sua alma dos venenos que circulavam. Foi Ele quem enxugou suas lágrimas silenciosas. Foi Ele quem viu o que ninguém viu. E agora, ao te posicionar em um novo lugar, Ele espera algo de você: constância.
gratidão, serviço. A oração da manhã, com o Salmo 12, não deve parar quando a fofoca cessa. Ela deve continuar, porque a batalha muda de forma, mas não termina. Agora, a guerra é contra a vaidade, contra o desejo de provar, contra a tentação de dizer, eu avisei. E só o espírito quebrantado pode vencer isso. O salmista declara que as palavras do Senhor são puras como prata refinada. Isso significa que para manter a verdade é preciso purificação contínua. O mesmo fogo que te livrou do ataque precisa agora queimar a soberba. O mesmo altar onde você clamou em dor precisa ser o lugar onde você volta com gratidão, porque a oração que te blindou precisa agora te manter humilde. Não existe honra sem responsabilidade. E se Deus te colocou em destaque, é porque há vidas que serão tocadas por sua história. Mas uma história só tem poder quando é contada com humildade. Quando o foco não é o ataque, nem o acusador, mas o livramento. Quando as palavras que antes te feriram não mais te definem nem guiam o seu tom. Quando sua boca se torna canal de sabedoria e não de acerto de contas. Você chegou até aqui não para se vingar, mas para curar, para ser ponte, não muro, para ser referência, não réplica do que te feriu. E isso exige vigilância, exige manter a alma aos pés do altar, exige acordar todos os dias dizendo, Senhor, me livra de mim mesmo, que o lugar de honra não apague o temor que me sustentou na dor. Essa oração é chave, porque a verdadeira blindagem emocional não serve apenas para resistir ao ataque, serve para suportar o favor sem se corromper. E é sobre isso que falaremos no próximo bloco. Porque o que te protege no vale precisa te sustentar no monte. E o Salmo 12 não é apenas escudo, é alicerce, para que a casa da sua fé não caia quando os ventos mudarem. A fé madura não se constrói apenas nas crises, ela se revela na constância. Não é difícil orar no desespero, buscar a Deus quando tudo está desabando, clamar por livramento quando a alma está sendo ferida por palavras injustas. Mas e quando a tempestade passa? E quando a fofoca silencia? E quando Deus te levanta, te reposiciona, te exalta? O que sustenta você depois que a dor já não grita mais? O que mantém sua alma no mesmo altar onde você chorava, agora que tudo começa a se alinhar? É aí que o Salmo 12 continua sendo necessário, porque ele não é apenas um escudo de emergência. Ele é alicerce, é estrutura, é um lembrete contínuo de que, sem a verdade de Deus, até a exaltação pode virar armadilha. O monte também é campo de prova. O favor também testa o coração. E é por isso que quem foi forjado na dor precisa continuar fundamentado na verdade mesmo na bonança. As palavras de Deus, diz o Salmo, são puras como prata refinada, purificada 7 vezes no fogo. Isso significa que a verdade não é apenas uma resposta ao mal, ela é um processo, e esse processo precisa ser diário. 7 vezes simboliza repetição, rotina, lapidação. Não há blindagem emocional que se sustente sem essa repetição espiritual. Não há estabilidade sem consistência. Quem ora só quando sente, acaba se perdendo quando sente o contrário. Mas quem escolhe orar porque sabe que a verdade precisa ser cultivada, permanece. E essa permanência é o maior testemunho de que a sua fé não depende das estações. Porque o que te sustentou no vale não foi o desespero, foi o altar. E agora que você está no monte, o altar precisa continuar sendo o seu lugar. Não para pedir socorro, mas para oferecer gratidão. Não para buscar livramento, mas para renovar compromisso. A oração da manhã com o Salmo 12 não pode ser deixada de lado só porque agora as coisas parecem estar mais calmas. Porque a calmaria também tem suas tentações. Ela pode te fazer relaxar, confiar demais em si mesmo, esquecer da dependência. Pode te levar a pensar que já venceu tudo, que já superou tudo, que já está forte o suficiente. Mas a verdade é que o maior risco de queda vem quando achamos que estamos de pé. E o maior sinal de maturidade espiritual é continuar buscando a mesma presença que buscamos na dor, mesmo quando a dor já passou. Isso é alicerce. Isso é fidelidade. Isso é andar com Deus não por necessidade, mas por amor. E esse amor se manifesta em atitudes práticas. Orar sem falta, vigiar os pensamentos,
manter os ouvidos protegidos, declarar com fé: Senhor, mesmo hoje, sem dor, eu ainda preciso da Tua verdade. Nos próximos blocos, vamos tratar da vigilância emocional contra a sutileza das novas fofocas, aquelas que tentam se aproximar de novo, mesmo depois da sua vitória, porque o ciclo pode tentar recomeçar, e quem não estiver atento acaba voltando ao mesmo ponto de antes. Mas você não. Você vai permanecer e vai ensinar outros a fazerem o mesmo, porque agora você tem o alicerce, e quem tem alicerce firme constrói não só um momento de paz, mas uma vida inteira em segurança. A fofoca, assim como muitas armadilhas espirituais, é cíclica. Ela se alimenta de momentos, espera a distração, busca brechas, e mesmo depois que você vence um tempo de ataques, quando tudo parece ter sido restaurado, ela pode tentar voltar. Com outras pessoas, com novos argumentos, com disfarces mais elaborados. E se a sua blindagem estiver relaxada, se a sua vigilância estiver diminuída, você corre o risco de permitir que tudo o que foi vencido volte a se instalar. Isso acontece com mais frequência do que parece. Gente que foi liberta da contaminação emocional, que viveu o processo de cura, que já tinha superado ambientes tóxicos, mas que por causa de um momento de vulnerabilidade, de um sentimento de justiça própria ou de curiosidade, abriu espaço para ouvir de novo. E bastou ouvir uma vez para a alma começar a ser invadida outra vez. É por isso que a oração com o Salmo 12 precisa continuar, mesmo depois da vitória. Porque a blindagem emocional não é uma conquista definitiva. Ela é um exercício diário. O salmista declara: Tu, Senhor, os guardarás. Desta geração, os livrarás para sempre. Esse para sempre não é automático. É para os que permanecem, para os que continuam buscando, para os que entendem que a contaminação pode tentar voltar, mas que agora sabem como se proteger. Você não é mais o mesmo de antes. Agora você tem estrutura. Agora você reconhece os sinais. Agora você enxerga a aproximação disfarçada. E mesmo que ela venha com nova roupagem, com novos rostos, novas justificativas, novos disfarces, o seu espírito já está treinado. Porque quem ora todo dia com propósito, desenvolve sensibilidade. Quem vive no altar, ouve antes mesmo de escutar, percebe antes mesmo de ver, e se posiciona antes mesmo de ser atingido. Esse tipo de vigilância é o que vai te manter em paz, mesmo quando o ciclo tentar se reiniciar. Porque a fofoca, para continuar existindo, precisa de ouvintes. Ela precisa de quem acolha, de quem replique, de quem se envolva. E você agora não é mais canal, é barreira. Você não empresta mais sua alma para esse tipo de contaminação. Você se torna resposta, se torna filtro, se torna luz em meio à escuridão das palavras distorcidas. Mas isso exige firmeza, exige constância, exige que você trate a oração não como um alívio, mas como uma arma, não como um escape, mas como uma construção. E tudo isso começa pela manhã, quando antes mesmo de qualquer interação, você já declarou: Senhor, me livra do ciclo da fofoca. Que hoje nenhuma raiz maldita volte a crescer dentro de mim. Nos próximos blocos vamos abordar como reagir quando a fofoca volta por meio de pessoas próximas, amigos, familiares, líderes, e como discernir sem se tornar crítico, amar sem se contaminar, conviver sem se render. Porque a vitória completa não é apenas se proteger, é permanecer limpo em meio aos que ainda não se libertaram. E essa é a missão dos maduros, dos que foram curados e agora se tornam cura. Nem sempre a fofoca vem de fora. Muitas vezes ela vem de quem está perto, de quem você ama, de quem já orou com você, de quem conhece sua história. E isso é o que mais fere, porque a alma não espera ser atingida por quem um dia a fortaleceu. Quando a maledicência vem de longe, é mais fácil se proteger, mas quando ela vem com rosto familiar, com voz conhecida, com abraços que escondem intenções, a dor é mais profunda. E é nesse momento que a blindagem emocional precisa ser elevada. Porque agora, além de se proteger da palavra maliciosa,
Você precisa proteger seu próprio coração do rancor. O Salmo 12 continua sendo escudo, mas também se torna balança. Ele te ajuda a discernir o espírito por trás da fala, mas também te lembra de manter a compaixão, mesmo com quem te feriu. O salmista não diz que vai se vingar dos lábios falsos. Ele clama para que o Senhor os destrua. Isso é mais do que um pedido de justiça. É um reconhecimento de que a batalha é espiritual e não pessoal. Quem vive pela oração entende que nem todo o mal que chega até você foi pensado para você. Às vezes a pessoa que te fere também está ferida, também está em ciclos, também está cega. E a sua resposta precisa refletir quem você é em Deus e não o que fizeram com você. Isso não significa permitir abusos nem conviver com ambientes tóxicos sem sabedoria. Significa agir com discernimento, colocar limites espirituais e emocionais, mas sem deixar o coração azedar. E isso só é possível quando você começa o dia se enchendo da verdade. Quando você diz, meu Senhor, hoje eu escolho não me contaminar, mesmo com os que amo. Esse tipo de oração te reposiciona. Ela não apenas te protege, ela te alinha com o céu. Porque quem aprende a lidar com as decepções familiares e afetivas sem perder o espírito de intercessão, cresce espiritualmente, desenvolve autoridade, ganha respeito até entre os que não entendem e se torna referência de estabilidade. As pessoas podem até não verbalizar, mas vão notar, tem algo diferente nessa pessoa. Ela não reage como todos, ela não se envolve, ela não se rebaixa, ela ama, mas não se contamina. E essa autoridade espiritual começa a transformar o ambiente ao seu redor. A fofoca perde força, as críticas perdem eco, os ataques não encontram mais abrigo, e aos poucos o amor começa a vencer o ciclo. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como usar a oração para quebrar o ciclo de fofoca dentro da própria casa, no ambiente familiar, e como proteger os lares espiritualmente de palavras que adoecem, porque muitas vezes o campo de batalha é a sala da nossa casa. E quem aprende a blindar esse território começa a viver paz onde antes havia tensão. Poucas batalhas espirituais são tão sutis e, ao mesmo tempo, tão profundas quanto aquelas que acontecem dentro do próprio lar. A fofoca, quando entra na família, não chega como ataque frontal. Ela vem como comentário inocente, como desabafo entre parentes, como preocupação disfarçada. E quando você percebe, a atmosfera da casa já está carregada. Silêncios se tornam pesados. Olhares se tornam desconfiados. Convívios simples passam a ser tensos. E a paz que deveria habitar o ambiente começa a ser substituída por uma guerra fria, feita de julgamentos silenciosos, de ressentimentos mal resolvidos, de mágoas antigas revividas por novas palavras. É nesse cenário que a oração da manhã com o Salmo 12 se torna uma arma não só individual, mas coletiva. Porque se você quer blindar sua casa, precisa começar a declarar todos os dias: Senhor, sela este lar com a tua verdade. Nenhuma palavra maliciosa vai prosperar aqui. Essa oração tem poder, porque ela não está apenas pedindo proteção, ela está estabelecendo um território. Quando você consagra sua casa com base na palavra, você delimita fronteiras espirituais. Você declara que fofoca não terá raiz, que julgamento não terá abrigo, que murmuração não terá força, e que todo comentário que não gera cura será repreendido no espírito. Mas essa blindagem exige ação. Não basta orar. É preciso mudar hábitos, corrigir rotinas, cuidar da linguagem. Ensinar com amor e firmeza que naquele lar não se fala da vida dos outros para ferir, para zombar, para julgar, que naquele espaço o nome de ninguém será usado como ponte para a contaminação. Isso transforma o ambiente. A presença de Deus começa a se manifestar de forma constante. A leveza volta. A confiança é restaurada. O amor se torna mais puro. Muitos lares estão emocionalmente destruídos porque permitiram que a fofoca entrasse como algo normal. Porque aceitaram como cultura familiar o hábito de comentar tudo, de especular sobre todos, de repassar histórias que não edificam. E isso vai criando rachaduras invisíveis, divisões espirituais, ambientes carregados. Mas a boa notícia é que, assim como a fofoca é um ciclo,
A oração também é, e ela pode interromper esse padrão. Basta uma voz se levantar, basta um membro da casa decidir: aqui não mais. E essa decisão, ainda que seja feita em silêncio, é percebida no céu. E começa a gerar transformação. Começa com desconforto, com resistências, mas logo se converte em cura. Porque onde há verdade, Deus habita. Onde há vigilância, há livramento. E onde há intercessão contínua, há mudança visível. A palavra diz que o Senhor guardará os justos para sempre. E esse guardar inclui a casa, inclui os filhos, inclui os relacionamentos internos, mas exige posicionamento. Exige que a oração matinal não seja só para si, mas pelo lar. Que o Salmo 12 seja declarado sobre cada cômodo, cada conversa, cada decisão. E nos próximos blocos, vamos abordar como lidar com as palavras que já foram ditas, como curar a alma de feridas causadas por fofocas antigas dentro da própria família. Porque o passado não precisa ditar o presente. E a cura que começa na oração pode redimir até as histórias mais dolorosas. Há palavras que foram ditas há anos, mas que ainda sangram na alma. Frases que pareceram banais para quem falou, mas que feriram profundamente quem ouviu. Acusações veladas, comentários maldosos, piadas repetidas como se fossem verdades. Tudo isso se acumula na memória emocional e vai moldando a forma como a pessoa se vê, se relaciona, se protege. Dentro da família, essas marcas são ainda mais dolorosas, porque o lugar que deveria ser refúgio se transforma em território de lembranças amargas. E o mais difícil é que, muitas vezes, essas dores são silenciadas. Você seguiu em frente, mas a ferida ficou. Você sorri, mas algo ainda dói. E toda vez que algo semelhante acontece, tudo volta, como se aquela palavra antiga ainda estivesse ecoando dentro de você. E é por isso que a oração com o Salmo 12 precisa ser mais do que um hábito. Precisa se tornar um tratamento, um processo de cura espiritual que vai limpando essas memórias, restaurando sua alma e te dando uma nova perspectiva sobre quem você é. O Salmo 12 fala de palavras falsas, de lábios enganosos, de corações duplos. Mas ele também fala de uma promessa. As palavras do Senhor são puras. E é essa pureza que começa a lavar o que ficou sujo, que começa a iluminar os cantos escuros da memória, que começa a reconstruir a identidade que foi deformada por vozes erradas. A oração, nesse nível, não busca apenas proteção contra o presente. Ela busca redenção do passado. Ela vai até onde ninguém mais pode ir. Ela penetra lugares que nem a terapia alcança, porque ela é feita em conexão direta com o Criador. E quem criou sua alma sabe exatamente onde ela foi ferida e sabe exatamente como curá-la. Mas essa cura exige entrega. Exige que você pare de fugir, que você encare essas dores não com vitimismo, mas com fé, que você diga em voz alta: Senhor, essa foi a palavra que me feriu. Eu coloco ela nas tuas mãos, me cura. Esse tipo de oração é poderoso. Ele quebra acordos inconscientes que foram feitos com a dor. Acordos que te fizeram acreditar que você era aquilo que disseram, que você merecia o que viveu, que você estava sozinho. Tudo mentira. E a verdade de Deus começa a se sobrepor, começa a dizer: você é meu, eu te escolhi, eu te amo, eu te restauro. E quando essa voz começa a ecoar mais alto do que a voz da ferida, a cura começa, não instantaneamente, mas progressivamente, a cada manhã, a cada clamor, a cada vez que você escolhe não alimentar a dor, mas a presença. E com o tempo, a mágoa dá lugar à paz. O ressentimento se transforma em sabedoria, e a lembrança, antes dolorosa, se transforma em testemunho. Nos próximos blocos, vamos falar sobre como manter esse processo de cura constante, como transformar o Salmo 12 em um estilo de vida devocional e emocional. Porque não basta ser curado, é preciso permanecer livre. E quem aprende a viver a verdade todos os dias, aprende também a proteger o que foi restaurado. Porque a liberdade emocional é um presente, mas a manutenção dela é um compromisso. Chegamos ao fim dessa jornada espiritual, e talvez você esteja sentindo exatamente o que muitos sentem quando a verdade finalmente encontra morada. Um silêncio interior. Mas não é um silêncio vazio,
de ausência. É o silêncio cheio de paz, o silêncio que chega quando a alma, antes agitada, encontra descanso. Depois de tantos blocos de confronto, cura e reposicionamento, o que sobra é a certeza de que o Salmo 12 não é apenas um texto. Ele é uma trilha, um caminho, um mapa seguro para quem quer viver blindado emocionalmente, protegido espiritualmente e livre das correntes invisíveis que palavras maliciosas podem criar. E se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Porque nenhuma alma passa ilesa por uma jornada de purificação como essa sem sair marcada. Algo foi quebrado, algo foi revelado, algo foi restaurado. Agora é hora de consagrar tudo isso, de colocar cada aprendizado, cada lágrima, cada resposta e cada inquietação nas mãos de Deus. De dizer: Senhor, que essa blindagem não seja apenas uma defesa temporária, mas um estilo de vida. Que o Salmo 12 seja meu escudo diário, meu espelho de verdade e minha espada espiritual contra toda forma de mentira. Porque o mundo continuará tentando infiltrar palavras que ferem, pessoas que disfarçam, ciclos que recomeçam. Mas agora você não é mais a mesma pessoa. Você foi treinado, foi curado, foi levantado. E mais do que isso, você foi comissionado. Porque há pessoas que precisam do que você carrega, do discernimento que você desenvolveu, da autoridade que agora te reveste. E sua missão é não apenas viver blindado, mas se tornar voz de proteção onde houver contaminação. Não permita que esse encerramento seja um ponto final. Deixe que seja uma vírgula, uma pausa sagrada, um respirar profundo antes do próximo passo. Continue orando o Salmo 12 todas as manhãs. Continue entregando sua mente, seus ouvidos e suas palavras ao Senhor antes de qualquer outra coisa. Continue sendo luz onde há sombra. E, acima de tudo, continue lembrando que a verdadeira blindagem emocional não é fruto de força humana, é fruto da rendição. É quando você reconhece que sozinho não consegue, mas com Deus pode tudo. E se essa série tocou sua alma, compartilhe. Compartilhe com alguém que ainda vive em meio ao veneno das palavras. Compartilhe com quem precisa de um novo começo, porque o milagre que transformou você pode ser o início da restauração de muitos outros. E agora, se isso falou com seu espírito, escreva nos comentários com fé: Senhor, minha alma agora está blindada pela tua verdade. Esse não é apenas um comentário, é um decreto. É uma afirmação profética de que as correntes da fofoca, da acusação, da manipulação e da mágoa não terão mais lugar em sua vida, e que você foi separado para viver em verdade, em paz e em plena liberdade. Amém.